Bom dia, Antônio. Graça e paz. Saudade de você, meu amigo. Começar aí a nossa sala de oração. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado a Deus pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra e poder estar aqui junto com os meus irmãos, orando e clamando por aqueles que necessitam de um milagre. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Juliana. Deus abençoe. Vamos para o nosso devocional. Eu separei alguns textos aqui muito relevantes para o assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Nós precisamos entender, através da palavra, que Deus é um ser que ama se relacionar, né? E se relacionar com os filhos. Então nós precisamos ter esse entendimento. Quando nós chegamos na presença dele, nós chegamos como filhos. E aí, por muitas vezes, nós não recebemos por não ter esse posicionamento, né? Por chegar de uma outra maneira. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 ao 11, por favor. Mateus, capítulo 7, de 7 a 11. Diz assim a palavra: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que ele pedir. Amém? Então aqui o texto está dizendo que Deus é o nosso Pai celestial. E a palavra diz que ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Então aqui está dizendo, se os seus filhos lhe pedem alguma coisa e você sabe lhe abençoá-los, sabe presenteá-los, né, sabe responder o pedido com coisas boas, quanto mais o Pai que estás nos céus. O texto diz que nós somos maus, né? Que nós somos inclinados ao pecado, inclinados ao erro, inclinados à maldade. Mas mesmo assim, com os nossos filhos, nós conseguimos ser bons. Então, se eu e você chega ao Pai, né, na posição de filho, ele vai nos conceder aquilo que foi pedido. E aí talvez nós não estamos recebendo porque nós não estamos chegando com esse nível de intimidade, com esse entendimento. Precisamos pedir com entendimento. Talvez o Senhor está nos ensinando nesta manhã a maneira em que devemos chegar até Ele para pedir algo, né, na posição de filho. E aí, queridos, entenda algo. Filho, apesar de ser amado, né, nem tudo vai pedir e vai receber, né? Então nós precisamos ter entendimento para pedir como filho e entendimento de como filho pedir aquilo que nós sabemos que vai agradar ao Pai. Pedir aquilo que nós sabemos que o Pai vai conceder porque está dentro da sua vontade. Porque filho conhece a vontade, filho conhece os projetos, né, os planos que o Pai tem para ele. Então nós precisamos também ter esse entendimento. E aí eu separei um outro texto aqui que se encontra no mesmo capítulo de Mateus, no versículo 16 a 20, que é como ser reconhecido como filho, né? Como que as pessoas vão olhar para você e vão te identificar como filho. Porque quem é filho tem as características do pai. E aí, tendo características do pai,
você vai andar na rua, vai ter algumas atitudes, alguns trejeitos, as pessoas vão olhar para você e vão falar: ele é filho de fulano, ele tem as características de ciclano. É assim que funciona. Então entenda uma coisa: para nós sermos reconhecidos por Deus como filho, alguém que nós não vemos, nós precisamos ser reconhecidos também pelas pessoas que nos veem, com as nossas atitudes, né? Da maneira que andamos, com o estilo de vida que temos. Então Mateus 7, versículo 16 ao 20, diz assim, ó: vocês serão reconhecidos pelos seus frutos. Pode alguém colher uva em um espinheiro ou figo em ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Então, esse texto aqui, ele está no contexto dos falsos profetas, dos falsos líderes, dos falsos ministros, né, dos falsos pastores. Mas por que eu separei aqui esse texto? Porque está dentro. Todo filho é um ministro. Todo filho carrega algo que o pai entregou, né? E todo filho tem uma missão. Mas fica tranquilo que lá no finalzinho nós vamos falar sobre os falsos ministros, sobre os falsos profetas, né? E a consequência de viver uma vida assim. O que eu quero que você entenda aqui é que não tem como você dizer que é filho sem ter frutos do Espírito. Sem ter fruto do Espírito. Não tem como você dizer que é filho de Deus se você não se manifesta como tal. Não tem como você ser filho de Deus se as pessoas olham para você e não veem características do Pai. Quem vê o fruto, vê a árvore. Quem conhece o fruto, conhece a árvore. Então, faça uma análise nesta manhã, uma análise introspectiva. Não é olhar para o cisco no olho do irmão, mas é olhar para a trave que está no meu, a trave que está no seu. É essa análise, esse exercício que nós precisamos fazer hoje. Porque, como eu disse, Deus está nos treinando, está nos ensinando e está nos revelando o motivo pelo qual nós não estamos recebendo aquilo que estamos clamando ao Pai. Nós precisamos ajustar algumas coisas para que Ele, como Pai, possa começar a conceder para nós, né? E outra característica que você e eu, como filho, precisa ter: nós precisamos ser feliz. Precisamos ser mais do que feliz. Que isso, pastor? Mas Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições, mas isso não nos isenta de ser feliz, né? Porque a palavra bem-aventurado não quer dizer que eu e você estamos felizes. Bem-aventurado quer dizer que nós somos mais do que felizes, né? Então, assim como nós somos mais do que vencedores, como diz a Bíblia, toda vez que você vê bem-aventurado, o significado é ser mais do que feliz. Então, os filhos, eles são mais do que felizes. Por quê? Como ser mais do que feliz? Se você for lá ver as bem-aventuranças, existem várias coisas que eu e você precisa fazer para ser mais do que feliz. Mas eu separei uma em especial aqui, que está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então nós vimos aqui como ser reconhecido, né? Em Mateus 7,16, que é pelo fruto. Nós vimos aqui em Mateus 7, a partir do 7, que nós precisamos ter um relacionamento de filho e pai, né? E pai e filho. E agora em Mateus 5, nós estamos vendo aqui que para nós sermos mais do que felizes, nós precisamos ser pacificadores. E se nós fizermos isso, além de mais do que felizes, nós seremos chamados filhos de Deus. Nós seremos chamados filhos de Deus. Então, o que está faltando para eu e você ser chamados filhos de Deus? Diante de uma adversidade, você tem sido pacificador ou você tem colocado lenha na fogueira? Diante das redes sociais, qual tem sido o seu posicionamento
em relação a um tema polêmico. Não estou dizendo que você precisa se omitir, mas você tem sido pacificador ou você tem participado das polêmicas e não tem sido chamado filho de Deus por conta do seu posicionamento? Tudo isso aqui vai impactar no seu relacionamento de pai e filho e em você pedir e ele não dar. Você bater e a porta não se abrir. É exatamente isso. Porque o Pai Celestial, ele abençoa os filhos. E nós, como filhos, precisamos receber, tomar posse, né, dessa condição. Só que existem alguns princípios que nós precisamos fazer, que nós precisamos garantir, que não podemos negociar. Se negociarmos, a condição do relacionamento entre pai e filho ela fica quebrada. Então, nós precisamos ter esse entendimento. E aí, em João capítulo 1, versículo 12, fala sobre receber o direito. Mas como assim? É exatamente assim. Contudo, aos que o receberam, está falando de Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, nem todos são. Então a condição de ter um relacionamento lá em Mateus 7:1, de pai e filho, para que o Pai Celestial possa te conceder aquilo que você está clamando, aquilo que você está pedindo, é reconhecer Jesus, é recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Quando eu e você faz isso, nós recebemos o direito de ser chamado de filhos. Então, se você ainda não está nessa condição, nessa manhã, Deus está te dando essa oportunidade. Reconheça-o como filho, para que você receba esse direito. A paz, pastor. Pastor Antônio Carlos está aí com a gente, da Vitoriosa. Deus abençoe. Robson, Maurício de BH. Fala, Maurição. Deus abençoe, irmão. Saudade de você. Então, a condição de vivermos como filhos e ter um relacionamento de filho e pai, pai e filho, é receber a Jesus como Senhor e como Salvador. Quando isso acontece, nós recebemos o direito de ser chamado filhos. Olha que lindo. Então faça isso nesta manhã, não perca a oportunidade. E aí quem recebe o direito de ser chamado de filho? Quem é mais do que feliz por ser pacificador, e é uma característica que nós precisamos ter como filho? Quem é reconhecido pelo fruto, né, o fruto do Espírito, olhando para você, sabem que você é filho porque você tem essas características. Precisa ser guiado por esse Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. No original, paizinho, intimidade. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então entenda algo, se você ainda não crê nessa verdade, se você ainda não tomou posse, se você não se comporta como tal, você precisa ser guiado por esse Espírito. Talvez você não tenha um relacionamento porque falta algum desses princípios, né? Você tem bom fruto, olham para você e entendem que Deus está na sua vida. Você é mais do que feliz porque você é um pacificador, né? Você já recebeu o direito de ser chamado de filho porque você crê e você recebeu a Jesus, mas você ainda não está sendo guiado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, aqui no capítulo 8, ele está dizendo que quem é guiado, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, ao espírito do homem, que nós somos filhos de Deus. Você precisa reconhecer isso nessa manhã. Mais do que reconhecer, não só reconhecer Jesus como filho de Deus, é reconhecer que porque você reconheceu,
você também é reconhecido como filho. E o Espírito dele testifica ao seu para que você possa crer nessa verdade. Você já crê que ele é o Filho de Deus. Agora deixa o Espírito de Deus testificar com o seu espírito que você é filho. E sendo filho, você é mais do que feliz. Você recebe o direito de ser chamado de filho. Você é reconhecido pelo fruto. E o fruto já está em ti. E você passa a ter um relacionamento entre filho e pai e filho. E ele vai conceder aquilo que você está pedindo. Porque quem é guiado pelo Espírito não vai pedir qualquer coisa. Quem é guiado pelo Espírito vai pedir aquilo que precisa. Deus nos abençoa com aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Então entenda, vai ter coisa que eu e você vai pedir, mas no momento nós não estamos precisando. Se Ele nos conceder o pedido que estamos fazendo hoje, imaturos, despreparados, destreinados, nós vamos padecer. Então Deus nos treina, Deus faz com que eu e você amadureça, adquira maturidade para receber aquilo que nós estamos pedindo. Então, queridos, deixa o Espírito de Deus testificar com o seu Espírito que você é o filho dele. Para isso você precisa ser guiado, até para pedir. E aí eu vou voltar lá em Mateus 7:11, sobre o relacionamento de pai e filho. Está dizendo se você tem todas essas características aqui, você vai pedir e vai ser dado. Você vai buscar e vai encontrar. Você vai bater, as portas vão se abrir. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. É isso. Não quebre nenhum desses princípios que foram ministrados nessa manhã, e tudo aquilo que você pedir ao Pai, Ele vai lhe conceder. Como assim, pastor? Sim, porque o último tópico, o último princípio é ser guiado pelo Espírito. Se você é guiado, você vai pedir exatamente o que você precisa. Então, talvez você não está recebendo aquilo que você tem pedido por não se posicionar como filho. E eu dei aqui uma cartilha, eu dei aqui o passo a passo para que você possa entrar nessa condição aqui de filho e receber aquilo que você está pedindo. Então, mude o seu posicionamento hoje. Ajuste o que precisa ser ajustado para que você possa se relacionar de filho para pai e você possa receber o que o pai tem para te dar, porque você já está preparado. Agora deixa eu te falar algo. Como eu disse, o texto aqui do fruto de Mateus 7 está se referindo, no contexto, está se referindo aos falsos profetas, aos falsos ministros, aqueles que têm aparência de ser, mas na verdade não são. E aí, como Deus tem zelo pela sua palavra e o nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensando, é pelo zelo com a palavra que não volta vazia, que aquela pessoa ela é usada, aquela pessoa acaba sendo um canal de bênção para abençoar os filhos, para abençoar aqueles que estão pedindo. Então entenda algo, não é porque você está fazendo e pedindo algo em nome de Deus que você é filho. Por isso que eu disse que nenhum desses princípios precisavam ser quebrados, poderiam ser quebrados. Em Mateus 7, de 21 a 23, diz o seguinte, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, dizer Senhor, Senhor não é o suficiente. Você lembra do filho pródigo, que pediu a sua herança com o pai ainda vivo, saiu e gastou tudo? Quando ele se arrepende, ele diz, olha, se eu voltar apenas na condição de servo, eu vou ter uma comida melhor do que aqui, olhando e desejando a comida dos porcos. Então ele, esse pecador, está voltando, querendo estar na condição de servo por comida e por bebida. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida. Ou seja, eu e você vamos morar com Cristo na eternidade, não é por comida e por bebida, mas é por justiça, por paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. E Jesus é o rei do reino. Então entenda algo, ser apenas servo
não nos habilita, não nos dá o passaporte para entrar no reino e morar com Jesus. Não, não dá. Apenas servo, não. Então você chamá-lo de Senhor, Senhor, não é suficiente. Você precisa fazer a vontade dele. E aí os princípios e os passo a passo já foram ditos aqui, já foram falados. É ser guiado, é receber o direito, é ser mais do que feliz por ser pacificador, é ser reconhecido pelo fruto. Então entenda, aqui está dizendo que tem algumas pessoas, e não são poucas, que vão dizer Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino. Por quê? Porque elas não são filhos. Mas muitos dirão naquele dia, olha aqui, não são poucos, são muitos. Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Então nós entendemos que essas pessoas que chamavam de Senhor, né, mas não eram filhos, elas falavam em nome de Deus. Ou seja, eram boca profética para falar aos filhos aquilo que eles precisavam ouvir. Mas eles não são filhos, eles eram apenas servos. E muitos naquele dia dirão, em seu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres. Então alguém foi usado para libertar cativos e para fazer milagres em nome de Jesus, mas não vão entrar no reino porque não são filhos. Que isso, pastor? A palavra está dizendo. Por que então Deus permitiu que eles fizessem isso? Porque pessoas estavam cativas, precisavam ser libertas, e alguém usou um nome poderoso que é o nome de Cristo. E esse nome, quando ele é utilizado, esse nome, quando ele é declarado, né, aonde tem um espírito maligno, ele tem que bater em retirada. Foi isso que aconteceu por amor à palavra, pelo zelo à palavra, né, e porque é o nome que está acima de todo nome. E eu lhes direi claramente, é aqui Jesus falando para essas pessoas que não eram filhos, mas que usavam o nome. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então entenda, ainda que você seja usado por Deus, ainda que você conheça alguém que é usado por Deus, você precisa entender que para ser filho, precisa ser reconhecido pelos frutos. Para ser filho, você precisa ser pacificador para ser chamado como tal. Para ser filho, você precisa crer em Jesus e o receber para ter o direito, para receber o direito de ser chamado de filho. Para ser filho, eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, né, para chamá-lo de Abba Pai, de Paizinho, e o próprio Espírito testificar ao nosso Espírito que nós somos, para que eu e você possa crer, não só em Cristo como Senhor, mas crer que Deus é o nosso Pai. E sendo o nosso Pai, Ele quer ter um relacionamento de pai e filho, e quer que eu e você tenham um relacionamento de filho para pai, e aí tudo que eu e você pedir, guiado pelo seu Espírito, Ele vai conceder. Se você bater, a porta vai abrir. Se você pedir, Ele vai conceder, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então se posicione nesta manhã como filho, seguindo aqui o passo a passo que foi ministrado, com o entendimento, e Ele vai conceder. Creia, se você se posicionar, Ele vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Se essa palavra te abençoou e renovou seu entendimento, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra também, ter o seu entendimento renovado e poder se achegar ao Pai com um nível de intimidade ainda maior e receber aquilo que tem clamado. Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar agora pelos enfermos, nós vamos orar pelas causas na justiça, nós vamos orar aqui para que o Espírito Santo possa consolar as famílias que acabaram de perder um ente querido ou um amigo e precisam de um consolo do Espírito Santo. Nós vamos orar pela sua causa, sendo ela qual for. Essa sala foi aberta com o objetivo de orar pelas pessoas que foram positivadas pelo Covid, mas como eu digo aqui todos os dias, para você que entra pela primeira vez, nós temos recebido, pedidos de oração para diversas causas, e somos limitados para ficar não só lendo, mas se lembrando de cada causa. Então você que não colocou o seu nome aí na lista de oração, mas tem um pedido para fazer como filho, entregue
diante aí do Senhor e Ele vai te conceber. Amém? A Dani vai estar orando e logo em seguida eu vou orar para encerrar. Deus abençoe sua vida. Amém. Pai, te louvamos nesta manhã. Somos gratos pelo seu imenso amor e bondade. Sim. Pai, somos seus filhos, escolhidos por ti, separados, Senhor. Somos bem-aventurados, mais do que felizes em ti, Jesus. Senhor. Sabemos que o Senhor cuida de nós nos detalhes, Pai. Ainda que tenhamos dias maus, dias difíceis, dias de dor, dia de sofrimento, dias de questionamento, Senhor, dias de conflitos, porque temos sim, Pai, mas temos o Senhor, Deus. Essa certeza é real no nosso coração de que somos filhos escolhidos do Senhor. Sim, Jesus. E tudo que queremos, ó Pai, é agradar o seu coração, é que o Senhor fique feliz conosco todos os dias, Pai. Mesmo muitas vezes nós erramos e falhamos, mas aproveitamos esse momento para te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque queremos ser filhos seus e amados, sim, amados cada dia mais. Pai, entregamos, Deus, todos os enfermos em Tuas mãos nesta manhã, por mais esse dia, Pai. Pai, eu te peço, Pai, para consolar os corações, sim, aquietar os corações, Senhor, trazer a Tua paz, a Tua calma, Deus, a todos aqueles que necessitam nesta hora, Deus, domínio próprio, controle de mente, sim, Senhor, Jesus. Em nome de Jesus, Deus, descansa em Ti, para que possamos ter a certeza, Deus, que o Senhor está no controle Amém, de todas Jesus. As coisas, que o Senhor está, Deus, à frente de todas as coisas, Pai. Vá cuidando, ó Deus, dos enfermos, Deus, dos necessitados, ó Pai, daqueles que precisam de um toque, de um agir do Senhor, Deus, de um haja do nosso Pai. Deus, vá visitando, vá tocando, Deus, vá de encontro aos pedidos e orações nesta hora que se encontram junto conosco, agora pedindo, clamando, ó Deus. Unimos a nossa fé, unimos, Deus, os nossos pedidos diante do Senhor. Deus, eu te peço, vá de encontro às necessidades, Deus, dos familiares, aqueles que clamam nesta hora, Deus, por um pedido, por uma cura, Senhor. Deus, atenda, Pai, atenda. Visita, Deus, aqueles que precisam ser visitados nesta hora. Visita, Senhor, venha com a Tua cura, venha com o Teu agir, venha com o Teu milagre, com o Teu poder e glória, Senhor. Nós te pedimos nesta manhã, vá de encontro aos enfermos, traga de volta, Deus, o ar, traga de volta a real respiração para os seus filhos, Senhor. Deus, vá tocando nas enfermidades, vá tirando, ó Deus, aquilo que tem atrapalhado os seus filhos a caminhar. Deus, traga a Tua melhora, a Tua restauração, o Teu refrigério, Pai. Nós te clamamos e pedimos nesta manhã, porque temos um Deus de amor, sim, um Deus, Pai, de bondade, um Deus que é real, sim, e que opera ainda cura, opera milagres, Jesus, e maravilhas. Sim, nós cremos no Teu poder. Pai, também te entregamos as causas em Tuas mãos. Sim, Pai. Aqueles que precisam, Deus, de uma causa, Deus, que estão na justiça, que precisa ser resolvida, Pai. Vá de encontro à necessidade desses, Senhor. Te entregamos também aqueles que precisam de um emprego, que precisam de uma porta, Senhor. Abre uma porta para aqueles que clamam nesta hora, Deus. Vá de encontro a todas as necessidades que temos, Deus. E queremos, ó Deus, que os nossos sonhos, os nossos pedidos, os nossos querer sejam os Seus para nós, Amém, Senhor. Jesus. Entregamos tudo em Tuas mãos e nos faça descansar em Ti, esperar em Ti, confiar em Ti todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, concordando com a oração da Tua filha, concordando com o coração dos Teus filhos que estão conosco aqui online,
com aqueles que vão estar em uma outra oportunidade ao receber o link, daqueles que foram abençoados nesta manhã pela palavra, pela oração que está sendo feita neste momento. Estamos aqui concordando, entendendo, ó Deus, que tudo aquilo que nós ligamos na terra será ligado no céu. Que tudo aquilo que pedimos em seu nome, em nome de Jesus, será concedido porque nós somos filhos. Como foi ministrado no dia de hoje, nós recebemos esse direito. Como foi ministrado no dia de hoje, nós temos visto frutos do Teu Espírito, Deus, característica do fruto do Seu Espírito. E nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, Tua filha já orou, mas eu quero pedir em especial pelas famílias lutadas. Ó Deus, a Tua serva que está aqui presente, acabou de pedir oração. Ó Deus, para que o Teu Espírito possa consolar, Dona Nacibéia, que o Senhor venha consolar não só ela, que perdeu um filho tão jovem essa semana, mas o Gabriel, que perdeu seu pai, todos os familiares. Nós sabemos, ó Deus, o quanto dói, mas o que nós ministramos, ó Deus, é que essa dor passe, ó Deus, no futuro muito próximo, e fique apenas a saudade, ó Deus, fique apenas as lembranças do privilégio, da oportunidade dos 41 anos, ó Deus, que pôde viver com o Rodrigo, Deus, e que ela tenha o sentimento de que tudo que pôde ser feito foi feito. Amém. Ó Deus, que ela fez a parte dela, Amém, né, e que aproveu o Senhor levá-lo para estar junto com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a sua paz, a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento, possa inundar o lar da tua serva, possa inundar o lar, ó Deus, do Gabriel, e aonde quer que ele esteja no trabalho, que ele também receba dessa paz. Queremos colocar também a vida da missionária Angélica, que perdeu a sua mãezinha do coração, a sua tia, também no mesmo dia, que aonde ela estivesse, ela possa receber dessa paz. Amém. E se porventura estiver alguém conosco aqui na mesma situação, com o mesmo sentimento, que essa paz possa encher os teus filhos, ó Deus, para que eles não se esqueçam do ente querido, mas para que eles não sintam mais dor e experimente desse consolo, que eles sintam-se abraçados, mesmo em meio à pandemia, que o Teu Espírito Santo possa abraçá-los nessa manhã e confortá-los e consolá-los para a glória do Seu nome. Amém. Ó Deus, nós concordamos com a oração que foi feita e nós liberamos em nome de Jesus a cura para todos aqueles que estão enfermos, independente da enfermidade. Nós declaramos nesta manhã, sejam curados em nome de Jesus. Amém. Todos aqueles que estão na lista de enfermos, ó Deus, que eles sejam transportados para a lista dos curados. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nós cremos no poder da oração, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então que eles recebam agora um toque do Teu Espírito Santo, com uma unção específica, uma unção de cura, ó Pai, que eles possam testemunhar para a glória do Seu nome. Essa é a oração que fazemos nessa manhã, em nome de Jesus, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém e amém. Amém. Que Deus os abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sua família e sua casa, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia de bênção, tenha um dia de paz e faça o passo a passo, como foi ministrado nesta manhã, para que você receba a testificação do Espírito no seu espírito e comece a viver o milagre quando você clamar ao Pai como filho. Deus abençoe. Em nome de Jesus.